céu! É um pássaro! É um avião! Não! É o David Cotton Sweat! É o novo Superman da DC nos filmes. É real, é oficial, é confirmadérrimo. Depois de muitos testes aí com uma longa lista de atores, pô, o James Gunn, que é o chefão do DC nos cinemas, saiu o Henry Cavill, entrou agora o David Cotton Sweat! Sweat! Baby! Let the music take control! Como era? Mas quem é esse cara? Vai funcionar? O que ele foi escolhido? Eu vou apresentar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre o novo Superman. O que eu acho que ele pode dar certo? Quem é a nova Lois Lane? Qual é a cor da cueca dele? Você não sabia. Tudo! Você vai bolar nesse vídeo. Vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui. A estrada foi longa até aqui. David Cotton Sweat vai ser o 6º ator a vestir a capa do Superman no cinema. Pô, galera, a lista é longa. O primeiro deles foi lá no tempo da tua vovó. O Kirk Allen, ele fez o papel do Superman em 2 seriados cinematográficos que passaram ali entre 1948 e 1950. Rapaz, olha isso. Seriado cinematográfico, você viu certo sim. Na época do tua vovó tinha série que passava no cinema. Surreal. E não fiz figuração nessa. Vamos parar com isso, né? Aí depois a gente teve o George Reeves, que fez um longa-metragem do Superman em 1951. Aliás, esse Superman eu assistia, rapaz. Pô, eu tô te falando, pô, era o Superman barrigudo, pô. Mas eu não tava lá assistindo, não. Mas eu conheci o Superman, sim. Ele realmente passava preto e branco lá, barrigudo, meu pai tomando café lá. Eu via reprise, pô, na boa. E aí, durante quase 30 anos, não teve Superman nos cinemas. Até que, porra, galera, o inesquecível Christopher Reeve estreou em 1978. Foram 4 filmes. Nenhum ator superou o Christopher Reeve em número de filmes. E na minha opinião, nenhum ator superou em termos de talento. Na minha, ok? O cara era bom demais. Mesmo quando o filme era ruim, o cara era bom demais. E quando eu falo que o cara era bom, vocês estão pensando assim, porra, como é que você compara ele com o Henry Cavill? Porque pra vocês, pra geração mais nova, a referência é o Henry Cavill, como o Batman, é o Christian Bale e tal. Não tô tirando mérito desses caras, eles são bons pra caramba. Mas o que aconteceu na época foi um fenômeno. Tipo, pra gente, o Christopher Reeve era o Superman. O cara, pô, você olha o Henry Cavill, pô, o cara é o Gary DeRive, o cara é uma cacetada de personagem. Só que o Christopher Reeve, ele era o Superman, tanto que nos quadrinhos, até a imagem dele era a imagem copiada, clonada do Christopher Reeve. Ele era o clone do Superman da Era de Prata, surreal. Aí depois a gente teve também o Brandon Routh, com um filme em 2006, e depois a gente teve o Henry Cavill, que é o 2º melhor Superman de todos os tempos, na minha opinião. Olha só a responsabilidade desse menino aí, o David Cotton Sweat. Porra, galera. Será que ele dá conta? É o que a gente vai conferir agora. Mas já vai comentando. Você curtiu essa escalação? Antes de falar sobre isso, olha como é que você tá hoje. Você tá assim hoje, não tá? Você é refém de um trabalho que você não gosta. Você odeia o que você faz, você acha chato, te paga mal, mas você não pode ser porque você precisa desse dinheiro. Na maioria das vezes, tipo, não dá nem pra bancar uma vida tão boa. Você precisa furar essa bolha, você precisa sair dessa zona de conforto. Você tá cheio de corrente te prendendo. É ruim, né? Eu sei que é ruim onde você tá, mas tá quentinho, né? Você tá acostumado, não precisa se mexer. Ó, talvez você tenha esquecido dos seus sonhos, da sua vontade de viajar pelo mundo, de fazer algo que realmente você goste. Mas eu tô aqui pra te lembrar que você pode mais. E o melhor caminho pra você sair dessa prisão, dessa escravidão, é ter um canal sem aparecer no YouTube. Exatamente. Essa é a verdadeira forma de você conquistar a liberdade de tempo e financeira pra nunca mais depender de um salário que mal chega no final do mês. Se você tem coragem pra deixar essa vida monótona de lado, coragem pra viver a vida que você sempre quis, no dia 18 de julho eu vou começar um novo projeto. Uma série de lives grátis que eu tô chamando de Maratona Fábrica de Liberdade. Em 3 aulões ao vivo, você vai descobrir como transformar o YouTube numa máquina que gera renda pra você todos os dias, sem precisar aparecer em nenhum vídeo, não precisa nem botar sua voz se não quiser. E dessa forma você conquistar a tua tão sonhada liberdade de tempo, financeira e geográfica. Toca no link aqui embaixo, é de graça, te vejo lá no dia 18 pra começar o teu caminho rumo à liberdade. Valeu! Ah, Pedro, quem é esse cara? Quem é esse David Cotton Sweat? De onde que ele veio? Pedro, ele vai ser ruim. Prefiro o Henry Cavill. Não é assim, sério? Calma lá. Primeiro, o ator não caiu de paraquedas no papel não, ok? Segundo, quando o ator é famoso, a galera reclama também. Foi da mesma forma com o Ben Affleck de Batman, né? Foi muito assim com o Robert Pattinson, também como o Batman. Então não tem essa de o cara é desconhecido. Se fosse conhecido, a galera ia reclamar do mesmo jeito. Bom, tradicionalmente, Superman é um ator que ainda não fez nome, né? A figura do Superman é uma figura muito imponente, muito icônica. Hollywood não costuma usar um ator já conhecido para esse papel. É geralmente assim. A ideia é que você olhe pra tela e veja o Superman, não o David Cotton Sweat. Até porque o Superman nem usa máscara, não usa capuz, nada, não tem nada disso. É o rosto dele, o cara tá literalmente na cara pra bater. E por outro lado, a ideia é sempre buscar um ator que, tipo, tenha muito potencial. Eu vou dizer pra vocês, poucos atores desconhecidos têm tanto potencial quanto o David Cotton Sweat. O cara vem atuando desde que ele era garoto. Ele tem uma experiência gigante de teatro e o teatro costuma
fortalecer os atores, dá uma bagagem muito grande para ator. No teatro, o ator não tem uma segunda chance, não tem essa de corta, faz de novo, não é. O bagulho é ao vivo. A interpretação tem que ser forte pra caramba. De primeiro, tem que impactar a galera que tá ali na frente dele. Não é pra qualquer um. E o David Coren Sweat tava fazendo peça de Shakespeare com 10 anos. Tava lá ser ou não ser. Não, isso não é Shakespeare, não. Mas enfim, ele tava lá fazendo essas coisas de teatro, né? Porra, 10 anos de idade. Porra, cacete, galera. Com 10 anos de idade, tava correndo atrás de pipa lá. Esse moleque tava aí arrepiando no teatro. Não é possível isso. E na frente das telas, Peter? Porra, ele também mandou bem também. Tem os seus trabalhos, tá? Você pode não ter visto, mas corre atrás que o cara já mostrou que manda bem. O David Coren Sweat, ele teve papéis importantes em séries de Hollywood. Por exemplo, The Politician e A Cidade é Nossa. Nos cinemas, ele chutou bundas em Pearl. Todo mundo só fala na Mia Goth como a psicopata de Pearl. Mas foi o David Coren Sweat que assumiu esse B.O. no filme. Foi ele que tentou bater de frente com a maluca lá, né? O que eu quero dizer é que esse cara é um talento em ascensão, com certeza. Tipo, o cara tá explodindo agora. Outra vantagem que muita gente percebeu é que o David Coren Sweat lembra bastante o Henry Cavill, percebe? Pô, ele parece muito. Ele parece uma versão mais jovem do Henry Cavill. O Coren Sweat, ele tem 29 anos agora. O Henry Cavill já completou 40. Ou seja, a transição vai ser bem mais suave para quem é fã do trabalho do Henry Cavill. Então é o seguinte, o David Coren Sweat, ele tem muito chão pela frente. Percebe a vantagem disso? Pô, pode ter muito filme, pode ficar muitas fases na DC. Se der certo agora, o David Coren Sweat tem tudo para ser o Superman do DCU pelos próximos 10 ou 20 anos. Ah, Peter, mas ele é magro. Não, sabe de nada, na boa. Quem já viu o Christian Bale pegar físico pra ser o Batman e o Chris Evans virar monstrão pra ser o Capitão América, sabe muito bem que isso aí não quer dizer nada. Os caras conseguem rapidinho. Forma física se ganha. Dá uma tapeada lá com o uniforme, né? Com iluminação, com CGI. Agora é o seguinte, existem duas coisas que não tem atalho. Talento e paixão, isso aí não tem jeito. Eu já mostrei aqui pra vocês que talento o moleque tem. E a paixão, Peter? Tem também. Pra vocês terem uma noção, lá em 2019, o David Coren Sweat já tava dando entrevista de olho no papel do Superman. 4 anos atrás. Sente só o que ele disse em 2019, abre aspas. Minha ambição inimaginável é definitivamente interpretar o Superman. Eu adoraria ver alguém fazer um revival otimista do Superman. Eu amo a versão sombria e corajosa de Henry Cavill, mas adoraria ver a próxima ser muito brilhante e otimista. Fecha aspas. Meu irmão, eu falo pra vocês, acredita nos seus sonhos. Pô, vendo essa frase, parece até que o David Coren Sweat tava profetizando a visão do James Gunn, não é? Parece que o cara tava no Minority Report, sabia o que ia acontecer. O que o James Gunn quer com esse novo filme é resgatar aquele Superman camarada, aquele gente boa pra caramba, sabe? Da Era de Ouro, nossa, é o que eu quero muito, galera. Pô, eu queria muito. Eu não gosto daquele Superman assim, ó. Sabe, não gosto. Eu gosto do Superman risonho pra caramba, sabe? Que nem do Tyler Hoechlin, sabe? Do seriado Superman e Lois. Eu gosto muito daquele Superman. Eu acho que esse que tinha que ser o cara, sabe? É o oposto do Homelander. O Homelander é um cara sisudo, sabe? Ou seja, o que o David Coren Sweat queria fazer lá em 2019 é exatamente o que o James Gunn quer hoje. Juntou a fome com a vontade de comer. Porra, maneiro pra caramba. E além do David Coren Sweat confirmado como Superman, a atriz Rachel Brosnahan foi confirmada como Lois Lane. E aqui a gente tem uma curiosidade muito louca, ok? O David tem 1,93 m de altura. É o Superman mais alto das telas, empatado com o Christopher Reeve. Nem eu sabia que o Christopher Reeve era tão alto assim. Aliás, não sabia nem que o David Coren Sweat era tão alto assim. Porra, 1,93 m é alto pra caramba. Eu tenho 1,81 m, por maluco, eu ia ficar aqui do meu lado, né? Só que agora a curiosidade é a seguinte, a Rachel Brosnahan é a Lois Lane mais baixa da história, com só 1,60 m. Eu não sei como é que eles vão fazer pra contracenar, porra. São 33 centímetros de diferença. Né? Ih, vai virar meme isso aqui. Mas enfim, pô, ela vai ter que subir no banquinho pra beijar o cara, né? Enfim, isso aí foi só uma curiosidade pra você, meu. É um recorde nas telas. O fato é que Superman Legacy estreia só em julho de 2025. Faltam 2 anos ainda. Eu vou acompanhar essa produção, vou trazer todas as novidades pra você. Não esquece de deixar o link aqui embaixo pra você participar da Maratona YouTube Fábrica de Liberdade. É de graça, dia 18. Tá na hora de você realmente ir rumo a essa liberdade. Galera, eu posso falar pra vocês, eu consegui isso. E é uma coisa inexplicável. Não é a coisa de você ir, eu posso ir pro cinema qualquer final de semana, não. É você poder ir pra qualquer país, no momento que você quiser, ajudar quem você quiser. É isso que eu quero mostrar pra você, que é totalmente possível. Lógico que vai depender total de você, né? O link tá aqui embaixo. Agora comenta aqui embaixo, qual foi o melhor Superman das telas até agora, na tua opinião? Vale cinema, vale série, vale tudo! Vamos fazer uma votação aqui agora valendo Officiation, hein? Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porra, galera, tá maneiro demais as coisas que estão acontecendo. Tô feliz demais com esse novo Superman, com essa nova proposta do James Gunn. Eu acho que os fãs da DC estão ganhando demais com a entrada do James Gunn. Muita gente tá triste com o fim do DCU, mas eu tô feliz com o novo DC que tá chegando aí do James Gunn. Obrigado, até a próxima, galera. Fui!